Quero e gostaria de enfatizar sempre que a nossa reflexão, os momentos que nós temos aqui de estudo da palavra, tem uma única base, que é a palavra. Nós não queremos nos fundamentar nunca em preceitos de homens, em religião, sejam elas ou eles quais forem, mas que nossa base é a Bíblia, a qual nós cremos ser a palavra de Deus, a infalível palavra de Deus, ainda que o mundo inteiro, ou boa parte, não creia, ela continua sendo palavra de Deus, de Gênesis e Apocalipse, ainda que nós não a entendamos totalmente. Ela é a palavra de Deus e a única base segura que eu e você temos para conhecer a vontade de Deus para nós. E um texto que trata disso está lá em Provérbios, no capítulo 27, os versículos 5 a 6. Nessa Bíblia aí, está lá no Velho Testamento, na página 455. Provérbios 27, versículos 5 a 6 e 6. É uma verdade maravilhosa da palavra. Às vezes nós, quando somos confrontados com algumas verdades, Provérbios 27, versículos 5 a 6, quando nós somos confrontados com algumas verdades, e que elas vão muito de encontro com aquilo que nós fazemos, pensamos, com as nossas práticas, a tendência nossa é de nos defender, é de justificar, de racionalizar. Mas a palavra diz que é melhor, e aí o texto, é melhor a repreensão feita abertamente do que o amor oculto. Essa expressão amor oculto, não existe amor oculto. É o esconder, é não tratar da verdade porque eu vou ofender alguém. Mas a verdade é que liberta, especialmente na pessoa de Cristo, e as verdades relativas a Ele. Então ele diz que é melhor a repreensão feita abertamente do que o amor oculto. Quem fere por amor mostra lealdade, mas o inimigo multiplica beijos. Deus nos fere por amor. Ele quebra nossos conceitos, as nossas, entre aspas, verdades, a nossa religiosidade, as nossas práticas. Ele vem para destruir isso por amor, para que nós reconheçamos que sem Ele nós não podemos nada. E o propósito da palavra é exatamente esse: tratar conosco, nos corrigir, nos instruir na pessoa de Cristo. De acordo com a Enciclopédia Britânica, em 1995 havia no mundo aproximadamente 4% de ateus. É lógico que essas estatísticas, imagine você tirar uma estatística com proporções mundiais, elas não são nunca exatas. Se uma pesquisa de opinião pública ou para pesquisa de votos, ela tem a sua margem de erro em um local pequeno, imagina uma pesquisa com essa amplitude. Mas mostra que o número de pessoas que se dizem ateus, e nós já vimos aqui que verdadeiramente não existem ateus, é impossível que haja pessoas que são verdadeiramente ateus. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que todos sabem que Ele existe pela consciência que nós temos do certo e do errado e pelas coisas que Deus criou. Então, quando nós olhamos para a natureza, ainda que eu diga isso aí surgiu por acaso, ninguém fez, eu sei, mesmo afirmando isso, eu sei que Deus existe. Eu posso não saber que Jesus é o Filho dele, que Jesus é o Salvador e que Jesus é Deus, mas eu sei que existe uma força que criou todas essas coisas, um ser superior. Então, na realidade não existem ateus de verdade. Eles dizem isso, mas não existe. Mas existem aqueles que professam ser ateus. O nosso alvo hoje não é tratar desses, mas dos que professam acreditar em Deus. Existem aqueles que negam, existem aqueles que acreditam. Se são 4% que negam, se nós trouxéssemos para hoje, há um aumento do número de ateus no mundo todo. Se nós aumentássemos isso para 5%, nós entenderíamos que há 95% das pessoas no mundo todo que acreditam em algum tipo de divindade, que acreditam em Deus.
A reflexão que eu gostaria de tratar é que, e o título dela é: você acredita em Deus? E nós temos uma grande proporção de pessoas que professam acreditar. Você acredita em Deus? E tem uma notícia não muito boa: o diabo também acredita. Eu acredito em Deus, mas a Bíblia diz que o diabo também acredita. E o diabo é um inimigo de Deus. O fato dele crer em Deus nessa situação não quer dizer muita coisa. E tristemente, isso se aplica à maioria das pessoas, ou boa parte das pessoas que diz acreditar em Deus, mas que esse acreditar não faz diferença nenhuma. Nós estávamos conversando ontem de um grupo que, como é que é aquela expressão, André, dos ateus? É uma expressão que diz que eles não são ateus, eles acreditam em Deus, mas vivem como se Deus não existisse. E aí o percentual é muito grande. Então, essas pessoas dizem que acreditam em Deus, mas isso não faz diferença. Agora, o diabo acredita. Algumas dessas pessoas que professam acreditar em Deus, aumenta o percentual. Uma pesquisa feita com o Instituto Gallup nos Estados Unidos, 30% dizem que o diabo não existe. Eu acredito em Deus, mas o diabo não existe, porque lidar com isso é meio difícil. Então, eu acredito em Deus, mas eu não acredito em algumas coisas que o Deus da Bíblia diz existirem. É verdade que, biblicamente, o diabo não tem nada a ver com aquela imagem com um chifre, com um rabo, com uma ponta, um tridente vermelho e mau. Ele é mau. Mas ele é um anjo de luz, foi criado um anjo de luz. E a palavra de Deus não diz que por ele ter se afastado de Deus e ter sido tirado da presença de Deus, ele passou a ser uma figura feia. Não. A palavra de Deus inclusive diz que o diabo se transforma em anjo de luz para enganar as pessoas. Ele existe. E nós vamos ver vários textos que falam disso. O primeiro deles está lá em Lucas, capítulo 4, versículos 5 e 8. Aí no Novo Testamento, nessa Bíblia aí na página 51, que vai... E aqui, se nós não acreditarmos em quem está falando, nós estamos com um problema muito sério, porque é Jesus que está conversando com esse ser que alguns dizem não acreditar. Lucas capítulo 4, versículos 5 a 8, Jesus falou com ele. Os apóstolos Pedro, Paulo, João escreveram sobre ele. E outra, o diabo não é um ser impessoal, não é uma força. O diabo é um ser pessoal, racional. Ele é inteligente, ele é real, ele é poderoso. Jesus então vai conversar com ele. Nós estamos vendo agora que ele existe. Para dizer que o diabo acredita em Deus, nós precisamos saber que ele existe. E o texto diz lá, Lucas capítulo 4, versículos 5 a 8. O diabo levou Jesus a um lugar alto e mostrou-lhe num relance todos os reinos do mundo. E lhe disse: eu lhe darei toda a autoridade sobre eles, os reinos deste mundo, e todo o seu esplendor, porque me foram dados e posso dá-los a quem eu quiser. Então, se você me adorar, tudo será seu. O diabo está falando para Jesus. Jesus respondeu: está escrito, e a importância da palavra: adore ao Senhor o seu Deus e só a Ele preste culto. O diabo, se não fosse um ser pessoal, não teria travado esse diálogo com Jesus. Agora, a petulância dele é impressionante, porque ele está falando com Deus que o criou. Só que algumas verdades, e o diabo sempre trabalha mentiras misturadas com verdade. Desde o primeiro momento que ele agiu, ele disse algumas coisas que Deus disse e lançou mentira e dúvida sobre algumas outras coisas que Deus disse. Ele vai sempre fazer isso, ele é astuto nisso. Ele diz algumas verdades, tudo isso, a autoridade foi dada. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. E por isso todas essas autoridades, esses governos que estão aí, ainda que instituídos e permitidos por Deus, porque não há instituição, não há autoridade que não seja dada diante ou mediante a autoridade de Deus. Quer dizer, o Martinho Lutero disse que o diabo, até o diabo é diabo de Deus, ele só pode fazer o que Deus permite.
mas ele tem um poder. E ele está dizendo para Jesus: me adore. E Jesus vai responder na palavra que só Deus, só o Pai que podemos adorar. Não crer no diabo é uma das suas principais artimanhas. Jesus disse isso em João, um pouco à frente, ali na página 85. João capítulo 8, versículo 44. O diabo, se você ler um pouquinho, ele está falando do diabo, quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. E essa é a principal arma dele, a mentira. E tristemente, nós vemos hoje isso sendo infiltrado na igreja, de maneira dissimulada. E muitos ensinos que estão hoje na igreja dita evangélica, estão ligados inteiramente à mentira. E com isso, quanto mais mentira no meio, mais vai se perdendo o foco, que é Cristo e este crucificado. E isso tem acontecido hoje, não só lá fora. E muitos desses conceitos, por exemplo, o diabo não existe, ou é uma força, são lançados. Aos poucos são lançadas mentiras, o diabo faz isso, até que ele consiga nos tirar totalmente do foco, que é Cristo. Pedro, escrevendo aos cristãos, fala que não somente devemos acreditar em sua existência, como devemos ter cuidado com ele. Olha lá, a primeira carta de Pedro, no capítulo 5, os versículos 8 e 9. Sejam sóbrios e vigiem. Por quê? O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa tragar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé. Qual fé? Na fé cristã, na fé autêntica, no Evangelho, Cristo. Sabendo que os irmãos de vocês têm em todo o mundo passado pelos mesmos sofrimentos, ou estão passando pelos mesmos sofrimentos. Muitas dificuldades, às vezes nós questionamos Deus, e o diabo usa isso para nos lançar dúvida em relação a Deus, ao que o Senhor veio fazer. Então ele diz para nós termos cuidado, sermos sóbrios, vigiarmos. Ele está falando para crentes, irmãos. Porque o diabo, ele tentou Jesus. Se ele tentou Jesus, será que ele não vai nos tentar? A palavra diz que ele foi tentado aquelas 3 vezes, uma delas nós vimos, e que dali um pouco ele falou assim: então o diabo sai, até o momento oportuno ele volta a tentar Jesus mais tarde. E nós? É claro que ele vai fazer. E nós devemos então ser sóbrios e vigiarmos. Paulo, escrevendo sobre o perdão aos irmãos de Corinto, os alerta sobre quem é o diabo. Irmãos, essa é uma das ferramentas também que ele usa: falta de perdão. Falta de perdão. 2 Coríntios, capítulo 2, versículos 10 a 11. Olha o que Paulo diz aí. E olha como o diabo é um estrategista. Ele é astuto, astucioso, ardiloso. Se vocês perdoam a alguém, eu também perdoo. E aquilo que perdoei, se é que havia alguma coisa para perdoar, perdoei na presença de Cristo, por amor a vocês. Por quê? A fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós. Pois não ignoramos os seus ardis. E ele usa os seus estratagemas. E ele usa a falta de perdão. Quando ele lança dúvida, ele lança mágoa entre irmãos. E ele nos bombardeia com isso. Aquele irmão cometeu um erro contra a minha pessoa. E eu começo a questionar. E aquilo anda comigo e não há perdão. Jesus falou: se nós não perdoarmos, nós não seríamos perdoados. Então ele usa essa forma para mexer conosco. Então nós devemos o quê? Quando acontece isso: Senhor, aquele irmão ou irmã estão perdoados em nome de Jesus. Não com o nosso perdão, mas com Cristo que habita em nós, e que se Ele nos perdoa de tudo que nós somos e fizemos, então Ele nos capacita a perdoar quem quer que seja, por qualquer circunstância. Mas se nós
entendemos que devemos carregar isso, nós estamos em terreno perigoso. E é o que Paulo está dizendo aqui, não é? A fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós. Por quê? Por causa do perdão, é que ele disse. Efésios capítulo 6, versículo 12. Eu não estou falando aqui que nós devemos ter medo do diabo, em hipótese alguma. Cristo habita em nós, então não tem que ter medo dele. Mas eu não posso deixar e baixar a guarda quando ele vem me tentar, ou quando ele usa suas formas. Pois a nossa luta não é contra pessoas, essa versão minha diz, mas contra principados e potestades. Há uma hierarquia. Não somente existe o diabo, mas existem os demônios, e há uma hierarquia no reino espiritual. Principados e potestades quer dizer isso, contra os dominadores deste mundo. Lembra que todos os reinos desse mundo foram dados a ele, o mundo jaz no maligno, então ele está no controle, agora debaixo de um controle soberano e permissivo de Deus. Das trevas contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Uma das funções do diabo é nos acusar de dia e de noite diante de Deus. Agora, nós temos um advogado que está ao lado de Deus Pai, Jesus. Então, contra esse advogado não tem acusação que funcione, mas ele pode nos acusar e colocar em xeque a nossa experiência. Eu creio em Jesus, eu nasci de novo, mas e se eu cometi esse pecado? O diabo, se você nasceu de novo, como é que você cometeu esse pecado? Fala assim, mas eu nasci de novo? Não porque eu deixei de pecar, porque eu recebi o que Cristo fez por mim, por amor e de graça. Ele me capacita a não mais pecar. Se eu pecar, eu não perdi a salvação que Ele me deu, porque a salvação que eu recebi foi dada por Ele, não pelos meus méritos, mas Ele usa isso para nos acusar, e vai diante de Deus, e aí nós temos Jesus, o nosso advogado. Não acreditar no diabo, enfim, é não acreditar na palavra de Deus. O que isso tem a ver com, você acredita em Deus, o diabo também. A Bíblia diz que o diabo foi criado bom, mas se rebelou contra Deus, e ele enganou 1/3 dos anjos, a palavra diz. Dos anjos todos criados bom, porque tudo que Deus fez é bom. Mas Ele criou seres, e nós estamos incluídos nisso, com a capacidade de escolha, com vontades. Ele não criou robôs. E o diabo quis ser igual a Deus. Igual a Deus não existe. O homem quer ser igual a Deus hoje. Aliás, o diabo usou essa tentação para falar para o homem, você vai ser igual a Deus. E isso saltou aos olhos do homem e salta aos nossos olhos. E ele então usou isso para enganar, e usa para enganar. E aí então ele levou 1/3 desses anjos que passaram a ser demônios. E aí o texto base da nossa reflexão, Tiago capítulo 2, versículo 19. Por que nós falamos, se você acredita em Deus, o diabo também acredita. E Tiago está dizendo isso. Você crê que existe um só Deus? E ele está sendo sarcástico aqui. Muito bem, até os demônios creem, e diferentemente de você, eles tremem. E hoje, como é comum, pessoas que dizem acreditar em Deus, e blasfemam desse Deus, e não têm temor a Ele. E esse acreditar, será que é o acreditar verdadeiro da palavra? Esse acreditar, será que não é um acreditar somente da boca para fora? E será que a nossa vida, eu acredito em Deus, eu participo da religião, eu vou à igreja aos domingos, será que o nosso acreditar não está sendo este? Isso é para nós pensarmos. Tiago está falando aqui daqueles que professavam crer em Cristo e não havia mudança em suas vidas. Uma delas, a aplicação às obras, às boas obras, as quais o Deus que nos salvou pela graça preparou para que nós andássemos nelas. Se eu creio em Cristo, Cristo transforma a minha vida. E Ele transformando a minha vida, isso não é apenas um conceito que se dá no nível espiritual e não se manifesta nessa realidade. Cristo vem habitar em nós. E Ele habitando em nós, essa mudança deve ser vista pelas pessoas que estão à nossa volta. Era tão insignificante diante de Deus esse acreditar da boca para fora, que a palavra então compara esse acreditar humano com os demônios. Porque os demônios acreditavam, mas mesmo assim se rebelaram contra Deus e saíram da presença dele. E não
acreditam, mas não têm mais nenhum relacionamento com Ele. Tiago enfatiza, ali no versículo 14, um pouquinho antes desse que nós lemos, que se nós acreditamos, e aí o acreditar é o crer de verdade, há mudanças em nossas vidas. Uma vez eu ouvi uma definição muito interessante, o pastor Glenn usou, que diferença entre acreditar e crer. Se você for ver no dicionário, acreditar e crer são sinônimos. Mas ele diz assim, para fazer essa distinção, porque a palavra não usa essa expressão, usa assim o crer verdadeiramente, o acreditar é dizer assim, eu acredito que o avião voa. Então vamos fazer uma viagem. Não, eu não vou. Agora, se eu creio que o avião, eu vou lá. Então é tomar posse, é crer verdadeiramente. Não é só da boca para fora. Não é então algo que eu tenho como experiência na minha vida. Não é crer verdadeiramente. E o diabo e os demônios creem dessa forma. Eles acreditam dessa forma, eles não têm uma experiência. Eles negaram ao Deus, Criador de todas as coisas. E o Tiago vai dizer no versículo 14: de que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? E aqui há uma base fundamental. Existem religiões que dizem assim, que para você ser salvo e ir diante de Deus, você precisa fazer isso, isso e aquilo, e deixar de fazer isso e aquilo outro. Então você vai agradar a Deus e vai ser salvo. Biblicamente, isso é uma das grandes mentiras do diabo. Nós somos salvos única e exclusivamente pelos méritos de Cristo. Nós somos salvos a partir do momento que nós cremos no que Cristo fez por nós na cruz, na sua morte e ressurreição. A salvação, então, a Bíblia diz que ela é dada de graça. Eu não tenho que fazer nada para ser salvo. Eu fui salvo, eu sou salvo a partir do momento que eu creio em Cristo. Eu creio no que Ele fez há 2000 anos, eu estava lá no corpo dele, Ele fez isso por mim. Então é uma experiência, isso é crer de verdade. Aí então eu fui salvo. Porque eu creio e Cristo vem habitar em mim, a consequência de Cristo habitando em mim é o quê? Obras. Minhas? Não, dele em mim. Parece a mesma coisa, mas é totalmente diferente. Eu não vou chegar diante de Deus e falar, Deus, eu fiz isso, fiz aquilo outro, então eu fiz obras. Eu vou chegar diante dele, Senhor, eu te louvo porque pela tua graça e misericórdia o Senhor me salvou, sendo eu ainda pecador. É por isso. E Senhor, eu te agradeço porque por meio da minha vida o Senhor, para a tua honra e para a tua glória, realizou obras. Eu não pertenço, não tenho participação nenhuma nisso. É Cristo em mim. Não porque nós mudamos, mas porque o Deus que cremos de verdade, agora não é o acreditar, muda, nos muda. A questão é, como você pode saber se o seu acreditar é o que Deus quer, é o que Deus descreve, é o crer de verdade? Quais as evidências bíblicas de que o seu acreditar não é esse acreditar dos demônios? Quais as evidências na palavra? 3 evidências que nós vemos na palavra. Primeiro, participar de uma religião não quer dizer que você crê de verdade. Mesmo numa religião dita evangélica, uma igreja evangélica, ser batizado, dar o dízimo, ofertas, participar de ministério, isso não quer dizer que você creia de verdade. É claro que se você crê de verdade, essas ações, como frutos do Cristo que habita em você, vão acontecer. Mas eu não faço isso para agradar a Deus. Isso é um engano e que muitas igrejas evangélicas usam para manter pessoas. Não, precisa haver uma experiência com Cristo. E uma das bases que nós vemos na palavra é que o Senhor Jesus, se havia um grupo que Jesus era duro, era justamente com religiosos. O religioso é assim, você quer saber alguém religioso? Conversa com ele e ele vai falar muito do que ele faz. E eu gosto de pensar, isso dói o ouvido. Isso, assim, me deixa irado, uma ira santa. É se pautar no que faz ou deixa de fazer. E o que eu faço ou deixo de fazer a partir de mim mesmo, a Bíblia usa uma expressão que não é nada bonita, é trapo de imundícia, não serve nada para Deus. Religioso é assim, e os fariseus eram mestres nisso. Vamos ver o que Jesus vai falar com eles lá, religiosos. Eles participavam de uma religião, falavam de Deus, mas o crer deles era o autêntico? João capítulo 8, versículos 42 a 45. Jesus está dizendo aqui
para fariseus, e eles estavam dizendo: ó, nós temos por pai Abraão, nós somos filhos de Deus. E Jesus, porque eles se pautavam nas suas práticas religiosas, e eles eram mestres nisso. Fariseu significa literalmente mestre, mestre em religião, mas não em crer em Deus. Olha o que Jesus disse. Disse-lhes Jesus: se Deus fosse o pai de vocês, porque eles, nos versículos anteriores eles vão falar isso, vocês me amariam. Uma evidência é crer verdadeiramente em Cristo, porque somente a partir do momento que nós cremos em Cristo, é que nós cremos na verdade, e cremos que o nosso crer então não é acreditar dos demônios. Pois eu vim de Deus, e agora estou aqui. Eu não vim por mim mesmo, mas Ele me enviou, o Pai. Por que a minha linguagem não é clara para vocês? Porque são incapazes de ouvir o que eu digo. Vocês pertencem ao pai de vocês. E Jesus não é nada polido aqui em dizer quem que é o pai deles: o diabo. E querem realizar o desejo do diabo. Por quê? Porque ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois nele não há verdade. Quando mente, aí nós vimos o texto, fala de sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. No entanto, vocês não creem em mim, porque eu lhes digo a verdade. Vocês têm por pai o diabo. Vocês dizem que são descendentes de Abraão, filhos de Deus, que fazem muitas coisas, mas isso é religião, e religião para Cristo não conta nada. Então fazer parte, e hoje nós trazendo para a nossa realidade, há muitos evangélicos, para não dizer as outras religiões, porque todas elas já estão fora de Cristo. Mas para os evangélicos, muitos evangélicos vão dizer, e são evangélicos, mas quando você vai conversar com elas, saber o que é evangelho, elas não sabem o que é evangelho. E eles são religiosos, participam. E a realidade é que estes também são filhos espirituais do diabo. Jesus não estava se utilizando de uma metáfora para dizer isso. Eu e você, se cremos hoje, nós éramos filhos espirituais do diabo. Nós nascemos mortos em delitos e pecados, filhos da ira de Deus. E então, pelos nossos esforços, nós melhoramos, mudamos, começamos a fazer as coisas e obedecer. Então Deus agora, nós somos filhos de Deus? Não, porque Deus nos amou e quis nos salvar por amor, totalmente de graça, e enviou Jesus por nós, sendo nós ainda pecadores, e nos deu essa salvação. Quando nós cremos de verdade nela, então nós passamos a ser filhos deste Deus. Deixamos de ser filhos das trevas e agora somos filhos da luz, pelos méritos de Cristo. Irmãos, o diabo usa falsos líderes, falsas religiões, falsas igrejas, falsos evangelhos, falsos cristos, falsos pastores. Nenhum deles anuncia verdadeiramente Cristo crucificado. Tudo dentro da religião. Então, participar de uma religião não quer dizer nada. Segundo ponto. Você se arrepende? Nós estamos falando de evidências do crer verdadeiro. E eu creio que essa é uma das maiores evidências de uma pessoa que realmente crê em Cristo. É o arrependimento. Não é que a pessoa ela passa a ser melhor dentre os pecadores. A palavra está cheia de exemplos. E nós estávamos conversando ontem sobre isso. Jesus escolheu Pedro, por exemplo. Pedro era um exemplo. O seu caráter, a sua postura, ele era um impecável? Não. Ele era tão pecador quanto eu e você. Por que Jesus escolhe as coisas vis deste mundo? Para que ninguém olhe para elas, olhe para Ele que habita nelas. E a história mostra Jó, Davi, Isaías, o publicano diferente do fariseu, Tomé, Pedro, Paulo, todos os outros, não havia nada neles. O que havia é quando eles foram confrontados com a verdade do Evangelho, de um Deus que ama pecadores, e que não quer saber, esses pecadores não querem saber nada dele. Eles confrontados com esse amor, movidos pelo amor de Deus e pela bondade, eles são conduzidos ao arrependimento. De verem que, como eles são pecadores, diante de Deus Santo, que mesmo assim quer esses pecadores.
O arrependimento é a maior evidência de alguém que realmente creu na verdade e não acredita. Por quê? Porque os demônios jamais se arrependeram. O diabo jamais se arrependeu. E o que ele quer é levar quanto mais pessoas para a mesma crença dele e nunca ao arrependimento. Em Lucas, no capítulo 3, os versículos 7 e 8, João Batista vai confrontar esses religiosos também. E olha só, aqui nós podemos trazer muito para a nossa realidade. Capítulo 3, versículos 7 e 8. Esses mesmos religiosos, antes de Jesus vir, veio João Batista anunciando Jesus. E João Batista é uma evidência de quando João fala assim, importa que Cristo cresça e que eu diminua, eu não sou nada, eu estou aqui para anunciar Jesus. E aí então, João vai chegar e ver alguns grupos religiosos, ele está batizando pessoas que se arrependeram, o batismo do arrependimento. Eu creio no que Cristo fez, Ele me levou ao arrependimento, Senhor tem misericórdia de mim, eu sou um pecador, eu me arrependo. E aí por causa disso, por causa dessa obra que é Ele que opera o arrependimento, eu quero ser batizado, para a honra e glória dEle, como testemunho dEle. E aí então ele diz, João dizia às multidões que saíam para ser batizadas por ele, raça de víboras. Lembra que nem Jesus foi duro com o religioso, João também está sendo. Quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima, porque eles estavam indo lá para, vamos lá, porque esse negócio de batismo, vamos lá ser batizado. Vai que de repente isso aí me ajuda em alguma coisa. Deem frutos que mostrem o arrependimento. O arrependimento não é algo da boca para fora, é quando eu cometo o pecado, quando eu vejo que eu sou um pecador, Senhor, como eu sou pecador, tem misericórdia de mim. Senhor, me livra do pecado, porque o Senhor não tem nada a ver com o pecado. Arrependimento é uma mudança de mente, uma mudança de postura, de conceitos. Não quer dizer que eu não peque mais, mas o meu desejo para a honra e glória dEle, por amor a Ele, é não viver mais na prática do pecado. E quem realmente creu em Cristo e se arrependeu, não vive mais na prática do pecado, porque quem faz isso é o diabo. A prática do pecado é não há arrependimento, não há um desejo de viver para a glória de Deus. Eu sei que quando eu creio em Cristo, se eu pecar nesse processo, eu já fui perdoado quando eu creio em Cristo. Mas é por isso que porque Ele habita em mim pelo Espírito, Ele me conduz ao arrependimento. Muitos que dizem crer na graça, não apresentam tristeza pelo pecado. Isso é inconcebível à luz da palavra. O arrependimento não é uma reação de fora para dentro, não é um imposto. Arrependa-se, eu não posso fazer isso. Quem faz isso é o Espírito de Deus, e a bondade de Deus que nos conduz ao arrependimento. Não é Ele que se arrepende, sou eu, mas eu só posso me arrepender se Ele me mover a isso pelo Espírito dEle. Não é uma reação de fora para dentro, não é imposta, é uma reação natural. Nós estamos vendo evidências. Entenda, não é agora eu vou tentar fazer isso, eu vou tentar participar da igreja não como religião, para tentar fazer as coisas melhores, eu vou me arrepender porque isso é uma evidência. Não, isso não pode ser produzido nem por mim nem por você, isso é produzido pelo Espírito em mim e em você, quando há uma conversão e quando nós verdadeiramente cremos em Cristo. É uma reação, o arrependimento é uma reação natural para os que de verdade creem, pois é movido pelo Espírito Santo que habita nos que de verdade creem. Eu não preciso dizer para alguém que pecou, que crê verdadeiramente em Cristo, irmão, a palavra fala isso. Ainda que no momento a palavra diz que toda correção, ela vem chocar conosco, mas eu vou então, Senhor, me perdoa, tem misericórdia. Eu errei, eu pequei. Se você, quando confrontado com seus pecados, diz que está tudo bem e não se arrepende, talvez você esteja dentro daqueles que, como os demônios, creem. Terceiro e último ponto, e o que dá base para todos estes: você entregou a sua vida para Cristo? Houve um momento que você reconheceu-se pecador, que você foi confrontado com as suas práticas de pecado, que você viu que você nasceu em pecado e por isso que você peca,
e que você viu que não podia mudar isso, mas você viu também que Deus mesmo assim amou você, e mandou o seu Filho por você, por amor, totalmente de graça, Ele sem pecado, e como nós cantamos aqui, ninguém obrigou a fazer, Ele veio por amor, veio por você, e você reconheceu-se pecador, clamou misericórdia e recebeu o que Cristo fez por você, na sua morte e ressurreição. Houve um momento na sua vida que você creu nisso de verdade? Se houve, então esses outros 2 pontos que nós tratamos, você entende que não é imposto, mas é de dentro para fora. Eu participo da igreja de Cristo, porque aqui na igreja de Cristo, e não a igreja, essa estrutura, a igreja de Cristo é muito mais que 4 paredes, são cristãos verdadeiramente creram em Cristo em todo mundo. Eu participo porque eu amo estar com aqueles que creram em Cristo. Eu falo de Cristo não para ganhar alguma coisa em troca, mas porque eu ganhei tudo dele, eu quero que outras pessoas também ganhem. Eu invisto no reino por amor a ele, porque eu quero que outras pessoas, eu quero viver para a glória dele. E isso é natural, porque ele habita em mim. A religião, ela faz isso para agradar a Deus. Não, eu recebo a Cristo. Houve um momento na sua vida que você entregou a sua vida para Cristo, creu no que Cristo fez. Em Atos, no capítulo 2, os versículos 36 a 38, nosso último texto. Aqui Pedro está falando a uma multidão de pessoas, e olha o que é maravilhoso. E por isso que nós lemos no início que a verdade, a repreensão feita com amor é melhor. Porque nesse grupo que Pedro está dizendo, havia fariseus, saduceus, havia religiosos, muitos religiosos. Os primeiros cristãos eram muito religiosos. Eles haviam ido inclusive para Jerusalém para participar de uma festa religiosa. Então Pedro vai e confronta aqueles homens e mulheres com a realidade de pecado deles. E ele diz para eles que, olha, esse Cristo que vocês não querem, foi morto e ele foi crucificado por sua causa. Quer dizer, ele não botou pano quente. Aquele povo, alguns ficaram revoltados, tanto que todos eles depois foram morrendo por amor a Cristo. Mas naquele momento há uma ação do Espírito maravilhosa. Atos 2, 36 a 38, aqui é Pedro dizendo: portanto que todo Israel fique certo disso, ele está em Jerusalém falando para um grupo de judeus, este Jesus a quem vocês crucificaram, mas todos ali estavam lá participando na crucificação? Não, muitos deles estavam vindo para o Pentecostes de outras cidades, mas eles crucificaram por quê? Porque Cristo morreu por mim e por você, ele foi crucificado por nós. Então ele dizendo, esse Cristo que vocês crucificaram, Deus fez Senhor e Cristo. Deus fez desse homem Jesus, que ninguém dava nada, ele é o Senhor e Cristo, ele é o Cristo, o Salvador, o Messias que vocês esperavam. E aí, olha o que o Espírito Santo fez no coração daquelas pessoas. Quando ouviram isso, os seus corações ficaram aflitos. Por quê? Como é que um Deus pode amar um pecador? Como é que Deus pode me amar eu sendo tão pecador? E o amor dele nos constrange e nos conduz a esse: Senhor, tem misericórdia de mim. Eles ficaram os corações aflitos e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos de raça, eles eram judeus, irmãos, o que nós vamos fazer diante disso que você acabou de falar? Se você for ver o relato lá, ele vai falar de Cristo, está falando do Evangelho, da anunciação de Cristo. Nós só lemos um pedaço do que ele disse. O que faremos? Aqui a ação do Espírito de Deus não é imposto, não é você tem que fazer assim, não, é o Espírito de Deus que nos constrange. Irmãos, o que faremos? E Pedro então diz, primeira evidência, qual é? Arrependam-se. Mas eles já estavam sendo movidos ao arrependimento ali, porque eles ficaram com seus corações aflitos. E cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos seus pecados. Por isso que nós cremos que o batismo é uma evidência da fé em Cristo.
Por isso que nós não batizamos crianças, porque uma criança não tem essa compreensão. Em nenhum momento você vai ver o batismo sendo feito a crianças no Novo Testamento. Por isso que o batismo não é o batismo aqueles que estavam chegando lá diante de João para serem batizados, e João fala assim, mostrem obras dignas de arrependimento. Mas aqui eles foram batizados, 3.000 pessoas. Por quê? Porque Pedro e os apóstolos, movidos pelo Espírito, viram neles arrependimento. Eles foram movidos ao arrependimento e foram batizados. Sejam batizados para o perdão dos seus pecados. O perdão dos pecados vem em Cristo. O batismo é uma demonstração pública de algo que já aconteceu no meu interior. E vocês receberão o dom do Espírito Santo, que é a vida nova em Cristo. Houve um momento na sua vida que você creu. Eu e você podemos crer de verdade, não a partir de nós, porque isso é impossível para nós. Mas como nós podemos crer? Quando nós lançamos a palavra, como nós fizemos aqui, e essa palavra movida, o Espírito Santo move e nos conduz a essa aflição. Dizer que eu sou um pecador, mas mesmo assim, Jesus me amou, Ele veio por mim, morreu no meu lugar, Ele sem pecado, Deus encarnado. Morreu no meu lugar, morreu a minha morte. No corpo dele, Ele crucificou o meu pecado. Ele me atraiu no seu corpo santo, me fez morrer pela fé nele. E na ressurreição dele, Ele me deu uma nova vida. Eu creio nisso. Se você crê nisso, você crê de verdade. Eu não consigo entender. Você faz parte da multidão daqueles que creem hoje que não conseguiam entender, mas que, movidos pelo Espírito, disseram: Senhor, se isso é verdade, eu quero para mim. Revela essa verdade no meu coração. Me transforma. Me capacita a crer verdadeiramente. Diz: Deus, se isso é verdade, eu quero para mim. Me revela. Eu não posso convencer ninguém. Ninguém pode, nenhum homem pode. Mas o Espírito nos convence do pecado, da justiça e do juízo, do amor de Deus manifesto em Cristo por nós. Meu desejo é que todos vocês que estão aqui creiam de verdade nisso. Amém? Obrigado, Pai, pela Sua palavra viva e eficaz, que penetra no mais profundo do nosso ser. Ela é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração, dividir juntas e medulas. É a Tua palavra, pelo Teu Espírito, que faz isso. Pai, eu te peço, segundo a Tua vontade, que não é que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade que é Cristo. Revela Jesus para todos esses que estão aqui. E para nós que temos crido, Senhor, nós te amamos, te louvamos, te agradecemos, porque o Senhor nos deu uma nova vida. E um dia nós vamos estar conversando sobre essa nova vida face a face, te louvando e te engrandecendo, te agradecendo. Começou aqui, quando o Senhor nos deu o novo nascimento, e há de durar a eternidade na Sua maravilhosa presença. Obrigado, Senhor, porque por meio da Tua palavra, pelo que Cristo fez, nós cremos no Senhor Deus como nosso Pai, em Cristo como nosso Salvador e Senhor, e no Santo Espírito, nosso Consolador. Obrigado, Pai, no nome dele, do nosso amado Jesus. Amém.